Olá pessoal, estou de volta aqui no canal para trazer mais um conteúdo para vocês. No tema de hoje eu trago a seguinte questão: o erro das testemunhas de Jeová sobre 1 de Pedro 3,18. Esse vídeo vai ser baseado em cima desse livro deles aqui, ó, tá? Raciocínios, a base das escrituras, né? É um livro que fala ali sobre os temas que eles acreditam, né? Sobre trindade, ressurreição, sobre vários textos que envolvem ali a divindade de Cristo, como Romanos 9,5, Tito 2,13, entre outros textos, certo? E eu ganhei esse livro, né, de um aluno meu, né, o meu aluno Marcos, certo? Ele mandou para mim, aí também mandou aqui outras traduções dele, né? A da capa preta, que eu queria muito, e também a da capa verde, que é essa aqui, ó. Que inclusive, né, eu vou fazer vídeo comparando as três traduções deles, tá? A da capa cinza, a da capa preta e a da capa verde. Essas três aqui, eu vou fazer vídeos baseando-se nessas três traduções, tá? Eu já encontrei aqui vários textos, né, que elas discordam entre si. Então tá, o que acontece, né? Antes que eu comece a comentar sobre esse tema, peço que você se inscreva aqui no canal. Agradeço a todos vocês também, que ontem o canal aqui bateu 4.000 inscritos, tá? Agradeço a todos vocês por assistirem, compartilhar, enfim, muito obrigado mesmo, certo? E pessoal, sigam lá minha página do Instagram, que no caso é essa aí, ó, Exegese Bíblica. Estou sempre lá postando alguma coisa, certo? E aí a gente pode interagir melhor por lá também, beleza? Então é isso aí. Caso você tenha interesse também de estudar grego, hebraico, fazer um curso de teologia à distância, um curso de teologia completo, todas as matérias escritas por mim, é só vocês, caso tenha interesse, é só você entrar em contato comigo aí no WhatsApp, certo? Ou na própria página do meu Instagram. Aqui abaixo, gente, está tudo aí, todas as minhas redes sociais, páginas, o canal do WhatsApp, entre outras coisas, beleza? Então é isso aí, vamos ao conteúdo do vídeo. Aqui nós temos o texto de 1 Pedro 3,18 na tradução do Novo Mundo, né, e na NVI. Eu peguei essas duas para mostrar a vocês qual é o problema deles acerca desse texto. A TNM fala o seguinte: pois Cristo morreu de uma vez para sempre pelos pecados, um justo pelos injustos, a fim de conduzir vocês a Deus. Ele foi morto na carne, mas recebeu vida no Espírito. Então tá. Segundo as testemunhas de Jeová, Jesus ele não ressuscitou no mesmo corpo que ele morreu. Ele ressuscitou num corpo espiritual. E eles usam essa passagem aqui para dar base a essa crença deles, né? Então eles vão dizer, olha, aqui diz que ele foi morto na carne, ou seja, o corpo dele morreu, ok, está correto, mas recebeu vida no espírito, ou seja, não é que ele recebeu vida no corpo que ele morreu, ele recebeu vida no espírito, e esse espírito é um corpo espiritual, tá? Então, o vídeo vai ser baseado em cima dessa questão, certo? A NVI, por outro lado, ela fala o seguinte, ó: pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito. Aqui ela já muda tudo, né? A NVI diz que ele foi morto no corpo, mas foi ressuscitado, vivificado pelo Espírito. Então quer dizer o quê? Que o Espírito de Deus ressuscitou o corpo de Jesus em que ele foi morto. Pronto, bem simples. Só que na TNM e outras traduções, também nós temos em português, elas vão fazer exatamente como fez a TNM. O problema não está na tradução da TNM em si. O problema está nesse seguinte comentário aqui, ó. Esse aqui é o comentário desse livro deles aqui, é um livro deles, tá? Esse livro vai dizer o seguinte, ó: Cristo morreu, aqui ó, foi Jesus ressuscitado num corpo de carne?
e tem ele agora no céu um corpo assim? Bom, eles comentam. 1 de Pedro 3,18. Cristo morreu uma vez para sempre quanto aos pecados, um justo pelos injustos, a fim de conduzir-vos a Deus, sendo morto na carne, mas vivificado no Espírito ou pelo Espírito. E aqui ele coloca algumas traduções, né? Aí ele fala assim: ao ser ressuscitado dentre os mortos, Jesus foi produzido com um corpo espiritual. Observe isso aqui, ó. Jesus foi produzido com um corpo espiritual. Aí eles falam, no texto grego, as palavras carne e espírito são usadas para contrastar uma da outra, e ambas estão no dativo, ou seja, estão no mesmo caso grego, certo? Então, aí eles comentam, né? Se um tradutor verter pelo espírito, deverá também coerentemente dizer pela carne, ou se disser na carne, deverá também dizer no espírito. Ou seja, eles estão dizendo o quê? Que essa palavrinha grega aqui, ó, sarki, que é carne, está no caso dativo, certo? E o pneumati também está no caso dativo. E como elas estão em contraste, morto na carne, vivo pelo espírito, então a tradução das duas palavras tem que levar a mesma função do caso dativo. Então, se aqui você traduz na carne, aqui você vai ter que traduzir no espírito. Esse no, ele tem que seguir nas duas palavrinhas gregas, tanto em carne quanto em espírito. Essa é a ideia deles, beleza? Qual é o problema disso? O problema disso é que isso é verdade em partes, mas não é verdade em outra parte. Eu vou explicar. Esse texto aqui, de 1 de Pedro 3,18, existe uma discussão em cima dele, se ele é um texto poético ou se ele é um texto não poético. Se ele é um texto não poético, então, de fato, o comentário que eles fizeram aqui está correto, porque ele não pode quebrar a sintaxe, certo? Então, se é na carne, tem que ser no espírito. Pela sintaxe seria isso, perfeito. Só que o problema é que esse texto ele é considerado um texto poético. E qual é o problema com isso? O problema com isso é que se esse texto for poético, essa ideia deles não se sustenta. Por quê? Porque existe algo chamado licença poética, que é basicamente o seguinte: quando você tem um padrão dentro da sintaxe grega, ela tem um padrão. A poesia, ela pode quebrar esse padrão. E Daniel Wallace comenta dizendo que isso está repleto de exemplos em literaturas gregas, onde existe esse tipo de coisa. Então, quer dizer, não é porque sarki quer dizer na carne que pneuma tem que também dizer no espírito, se isso estiver ligado dentro de um aspecto poético. Essa ideia pode ser quebrada. Então, a ideia da NVI é muito plausível também aqui. Então, você pode sim traduzir, ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito. Então, se você traduz vivificado pelo Espírito, essa crença deles não se sustenta nesse texto. Porque para se sustentar, tem que dizer que ele foi vivificado no Espírito. E aí eles interpretam o quê? Que o corpo dele morreu fisicamente, né? Mas ele foi ressuscitado num corpo espiritual, certo? Então, seria basicamente isso. No entanto, se esse texto ele for considerado poético, de fato, como alguns ou vários eruditos consideram esse texto poético, então, essa ideia ela é quebrada. E ela não se torna mais uma ideia de padrão, entende? Porque, como eu comentei, né? Existe algo chamado de licença poética, que é quando basicamente ali um padrão ele pode ser desfeito. Então esse seria o caso. Então
dentro dessa perspectiva, o comentário que eles fizeram aqui, por um lado, está certo, mas por outro lado, não. Porque não é só isso aqui, entende? A discussão é muito mais ampla do que isso. Então, uma pessoa que não estuda grego, que não sabe grego, ela lê isso, ela vai pensar o quê? Pô, então, quer dizer o quê? Que as traduções que fizeram pelo Espírito, como a NVI e outras, né, estão erradas. Eles cometeram um equívoco. Mas não é bem por aí que a banda toca, não. Tá? É por isso que eu sempre falo. Quando alguém falar sobre grego, seja algum livro, seja alguma coisa que oculta informações, devemos sempre ficar com a pulga atrás da orelha. Porque quem oculta a informação é porque eles querem que você defenda aquilo que eles acreditam. Isso é fato, certo? Então, toda vez que eu venho aqui gravar algum conteúdo que o texto ele pode ser uma coisa ou pode ser outra, eu sempre falo, olha pessoal, esse texto pode ser assim, mas pode ser assim também, tá? Existe isso e existe aquilo. Mesmo que eu defenda uma tradução específica, né, eu vou dizer que existe outra possível também, que pode ser feita, certo? Então, não se pode ocultar informação do público, porque senão o público ele vai seguir aquilo que a gente quer, né? E não é bem assim. A gente tem que mostrar o mundo da teologia, né, e não partes desse mundo. E quando eu falo teologia, eu incluo tudo, grego, hebraico, tudo, certo? Então, cuidado com certos comentários e também de adeptos, né, de algum grupo específico, porque cada adepto de algum grupo específico, ele vai defender a crença dele. Então, dentro dessa perspectiva, ele pode ser tentado a ocultar informações de um texto, de alguma coisa. Ou será que eles não sabem disso? Será que eles não sabem que existe essa discussão acerca desse texto? Será que eles não sabem? E se sabem, por que não falaram? Essa é a questão. Esse é o erro. Esse é o problema. Certo? Então, por um lado, o comentário está certo, por outro, não está correto, está errado, certo? E aí vai abranger também, né, várias outras questões teológicas sobre essa questão da ressurreição do corpo de Cristo, mas eu não vou entrar aqui nessa discussão. A questão foi trabalhar essa ideia de tradução mesmo, tá? Então é isso aí, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. No próximo vídeo vamos aí falar mais um pouquinho sobre a tradução do Novo Mundo, né? Já que eu tenho aqui 3, eu vou fazer comparações entre elas e nós vamos ver o que eles mudaram, o que eles deixaram, entre outras coisas. Beleza? Que Deus abençoe a todos vocês e até o próximo vídeo. Fui!